Presidente, vereadores, demais cidadãos e cidadãs que assistem à nossa sessão ordinária, bom dia. Vou tratar de novo de 3 assuntos, um bem geral e outros 2 locais. O geral, eu até fiz questão de distribuir aí na mesa dos vereadores uma matéria da Jornal Zero Hora, fez 3 páginas nesse dia aí, sobre as delações relativas a Odebrecht e a cidade de Uruguaiana, onde a água, nas minhas contas, tinha sido privatizada. Hoje de manhã, conversando com o vereador Viana, ele me disse, não, foi uma cessão total por 30 anos. Bom, independente dessa questão, o fato é que os métodos dessas empresas para privatizar serviços contínuos são esses da matéria que vocês estão vendo aí. Começa pela chegada na cidade e a compra de políticos. Esse é o começo. Por quê? Porque os políticos, na visão geral, os representantes, vereadores e os governantes, prefeitos, são os que controlam o orçamento público e esses serviços contínuos. Água, lixo, limpeza, esgoto, transporte, serviços que não param nunca. Esse é o foco deles. Como é que se chega numa cidade e se consegue, ou para o resto da vida, ou por 30 anos? Começa comprando políticos. Agora, o que me surpreendeu, eu nem sei se era para surpreender, mas uma parte da entrevista diz assim, ó, na versão dos delatores, a contribuição ilegal aos políticos se fazia necessária para manter o bom relacionamento. E tem outra parte que eles falam em evitar oposições inoportunas. Ou seja, para manter uma boa relação com os políticos, eles davam dinheiro. Ou para evitar oposição. Ao ponto que chegam essas relações entre essas privatizações e os agentes políticos. Não precisa nem negociar nada. Basta tu ficar quieto, não fazer oposição, eu te dou uma grana por mês, te dou uma mesada. Isso está ficando claro no Brasil inteiro. E para quem pensava, né, a gente ingenuamente vê a televisão e as pessoas raciocínam, não, isso é uma questão lá de Brasília, isso é grandes valores, isso aí é Odebrecht, governo federal, governo do Rio de Janeiro. Não, não, não. Uruguaiana deve ter 1/3 do tamanho de Pelotas. E eu falo isso aqui, estou sim claramente fazendo uma relação com o Sanep. Não vou ser hipócrita nem cínico aqui. A grande empresa que vier para Pelotas, ela vai vir com esses métodos. Podem me chamar do que quiser. Eu vou afirmar. Eles vão chegar, a primeira coisa que eles vão fazer, quem é que pode me dificultar a vida lá? Eu vou oferecer uma grana para essa gente aí. E tem gente que aceita. Então eu fiz isso claramente ligando, não foi uma coisa aleatória, achei curioso. Não, não, eu estou falando isso aqui diretamente a esse assunto. Uma questão que a televisão não fala, não mostra, é o seguinte: de onde vem esse dinheiro, essas propinas? É da empresa? Não! Isso é dinheiro público, essas propinas é dinheiro público. Se a obra vai custar 1 milhão, o que eles fazem? Não, vamos botar 1,5 milhão e deste meio milhão a mais, que vai sair uma parte da propina, outra parte para mais um lucro. Então não é dinheiro da empresa, isso tudo, essas verbas, esses milhões lá, dessa gente que está presa, e outros que vão ser presos ainda, tomara, outros que são delatados, outros que ainda vão ter que provar, essas propinas todas não é dinheiro do caixa da empresa, é dinheiro público. É dinheiro da obra, que é superfaturada, para poder, parte dela, usar propina. Isso a televisão não diz. Parece que os coitados empresários foram achacados por políticos sem vergonhas e tiveram que ter um prejuízo no seu caixa. Isso é uma canalice absurda que a imprensa faz.
é proteger esses grandes canalhas, que são os grandes empreiteiros do Brasil, esses imensos canalhas, que superfaturam obras e serviços, e desse superfaturamento eles compram os políticos canalhas. É esse o jogo. Mas eu disse que eu tinha outros dois assuntos. Um é sobre a obra da Duque de Caxias de Pelotas, agora assuntos locais. A Duque de Caxias, outro dia eu reclamei aqui, que eu nunca vi uma rua ser tão cortada depois do asfalto colocado. Eu contei, de onde eu moro, em frente ao quartel, até a Orbide, Frederico Bastos, 23, depois de colocar o asfalto, eles fizeram 23 cortes transversais. Eu não entendo isso, sinceramente. Eu não consigo entender um planejamento que primeiro asfalta, depois aquele monte de cano, não, agora depois que foi asfaltado nós vamos cortar para colocar os canos. Eu nunca vi disso. Sinceramente, essa aí para mim bateu o recorde. E agora surgiu um outro detalhe que me chama a atenção. Vão ali em frente à padaria Estrela, no sentido, em frente ao Casagrande, ao Casão. Eu garanto para vocês, 30 centímetros a calçada abaixo de uma plataforma de concreto que é parada de ônibus. Aí eu pergunto, como que um idoso vai descer ali? Como que uma criança vai descer ou subir do ônibus ali? Não entendo, sinceramente. Aqui na Osório eu vi isso. Outra questão que me ocorre, o escoamento vai ser por onde? Aí na Osório, o pessoal da UGP estava aqui e disse assim, não, vereador, nós vamos botar umas grades entre a calçada e a rua. Então a água que acumula na calçada, ela entra para a grade. Está resolvido, está bem. Falei com ele aqui, no pé de ouvido, ele disse, não, realmente. Só que lá eles tamparam. Tem uma plataforma, tem a calçada 30 centímetros abaixo e aqui tem grama. Pergunto, a chuva que vai ficar por conta do morador? Ele que vai ter que tirar de balde, vai fazer um encanamento, botar instalar uma bomba, como é que fica aquilo ali? Eu não estou entendendo aquilo ali. Essas obras, a impressão que me dá é que elas são tocadas ao preço e ao custo e ao gosto das empreiteiras que pegam serviços, e a prefeitura não consegue fiscalizar, não é possível. Não é possível, a demora que eles têm. A hora de trancar o trânsito na Duque de Caxias é uma coisa que me espanta também. Passa o dia inteiro livre. Quando chega às 5 horas da tarde, resolve trancar. Exatamente na hora em que todo o fragato está entrando ou está saindo ali. Aí eles resolvem trancar. Esses dias eu fui lá, eram 4 horas da tarde. 1 hora depois eu voltei. Aí trancaram a rua. Aí fica aquelas filas imensas ali assim. Mas isso é hora? Mas qual é o planejamento que se faz para essas obras? Eu não entendo isso. Por fim, eu tenho 1 minuto, não vai dar para eu abordar, mas eu queria falar de novo, outra hora eu falo, sobre essas reuniões que a gente faz, como ontem fizemos uma, ali na Coab Tablada, na noite anterior eu participei de outra lá no Barro Duro. Depois eu vou fazer uma relação entre a população desorganizada e a Câmara de Vereadores. Ontem o vereador Viana me disse assim, mas não era bem essa a minha expectativa. Chegar aqui e receber essa enxurrada de queixas. Como se a gente fosse lá para anotar queixas que todo mundo já sabe. Ou quem é que não sabe que há anos, não é desse governo, nem do outro, a valeta, o mato, a segurança, a iluminação, o transporte, o posto de saúde, a falta de médico. Então vira uma reunião de queixas da população. Eu não estou criticando nenhum vereador, por favor, não venha aqui depois dizer, vereador, e nem sou contra ir lá. Não digam isso, que vocês estão sendo injustos com a minha fala. O que eu estou dizendo é que as reuniões têm que buscar, essas reuniões, para elas serem produtivas, para elas se transformarem numa lista de queixas, que é o que o pessoal vai fazer, elas têm que ter uma organização prévia. O que seria isso, na minha opinião? Bom, nós vamos lá falar de saúde, então nós vamos no posto de saúde primeiro, preparar o pessoal do posto para a reunião, pegar as lideranças do bairro, preparar para a reunião e vão fazer uma reunião para... Do contrário, a gente oferece o microfone e a pessoa que nunca participou de nada político, ela vai falar do que ela sente na hora, espontaneamente ali.
Ah, minha rua não sei o que, porque a minha filha outro dia foi assaltada ali, porque o ônibus demora, porque tem que... Vira uma lista de queixas. Então a gente desloca toda a Câmara de Vereadores. Isso não é culpa nem do Viana, nem do Ivan, nem de nenhum vereador. Isso é uma relação que a gente tem que... Se a gente for continuar, vereador Viana, com esse tipo de reunião, ou a gente prepara antes, de alguma forma, a reunião, ou nós vamos deslocar a Câmara para lá, com todo o aparato, para ouvir queixas e queixas e queixas, e não vai passar disso. Muito dificilmente vai passar disso. Porque a população não tem o cotidiano de discutir política. Não é culpa deles também. Era isso. Mas eu queria falar melhor sobre isso depois.